Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Glorificado e sublimado ao auge seja ele acima do que dizem. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Os 7 céus e a terra, e quem neles existe, glorificam-no. E não há coisa alguma que o não glorifique com louvor, mas vós não entendeis sua glorificação. Por certo, ele é clemente, perdoador. Esclarecimentos sobre o Islã. Por que aprender sobre o Islã? Muçulmanos, como cristãos e judeus, se consideram descendentes espirituais de Abraão. 1,5 bilhão de pessoas do mundo são muçulmanos. 250 milhões são árabes e mais de 1,2 bilhão não são árabes. Há muçulmanos chineses, europeus, muçulmanos norte-americanos e muçulmanos latinos. Uma pessoa em cada 5 neste mundo é muçulmana, razão suficiente para aprender sobre o Islã. O Islã é apenas uma religião? É importante perceber que o Islã não é apenas uma religião, mas um modo completo de vida. Não é algo que só fazemos nas sextas-feiras. Se estende ao trabalho, nossas famílias, nossas comunidades e nossos amigos. Por que podemos crer que o universo está em harmonia? O Alcorão diz: os 7 céus, a terra e tudo quanto neles existe glorificam-no. Nada existe que não glorifique os seus louvores. Porém, não compreendeis as suas glorificações. Esses versos são muito inspiradores para mim. Quando eu ouço as aves cantando cedo pela manhã ou ao pôr do sol, eu digo, oh meu Deus, pode ser essas as horas prescritas para as orações deles? Quando eu vou para o lago e vejo os patos nadando em formação de V, eu digo, será que isso é uma oração congregada que estão fazendo e esse pato da frente ser o pato imã? Eu olho para a criação como músicos em um concerto. Cada um está tocando um instrumento e, no conjunto, todos tocam contribuindo na mesma música. O universo está em harmonia. Como o Islã nos incentiva a ver a criação de Deus? Uma das coisas interessantes sobre o Islã, e o que me fez ainda jovem aqui na América aceitar como modo de vida, é que o Islã não apenas nos encoraja a aceitar a existência do nosso Criador, mas também nos incentiva a olhar para a sua criação, suas várias cores, línguas e culturas, e respeitar o poder dessa força divina através da sua criação. Um dos fatos mais básicos no Islã, e que se acredita ser o mais importante, é que há um Criador.
E uma das maneiras de reconhecer a sua existência e poder é estudando a criação. O Criador disse para aqueles que creem e aqueles que não creem no Alcorão. Na criação dos céus e da terra, e na alternância do dia e da noite, há sinais para os sensatos. Depois de pensar profundamente, muitos filósofos antigos e modernos atingiram o fato da existência de um ser supremo, que criou este universo e o mantém continuamente. Aristóteles, antigo filósofo grego e estudante de Platão, tentou demonstrar isso dizendo: consideramos, então, que Deus é um ser vivo, eterno, o mais bondoso. Portanto, a vida e uma contínua existência eterna pertencem a Deus, pois é isso que Deus é. Se as pessoas olharem à sua volta, elas verão o design inteligente por toda parte e em si mesmas. Tome os olhos como exemplo. A luz reflete no objeto e então reflete na nossa retina, de onde é transferida através de pulsos para um lugar no cérebro chamado de centro de visão. Esta é provavelmente uma das partes mais escuras do corpo humano, pois é completamente isolada da luz. E todas as imagens que vemos na nossa vida são formadas nessa parte do corpo, o centro de visão. Nós vemos todas essas brilhantes, nítidas e verdadeiras imagens em 3 dimensões nessa parte do corpo, enquanto milhares de engenheiros em fábricas de televisão tentam chegar a imagens tão nítidas, brilhantes e claras, mas ainda não conseguiram. E se alguém afirmasse que as TVs que temos em casa surgiram por acaso, que átomos acumulados fizeram essas TVs, ninguém acreditaria. Ainda assim, algumas pessoas acreditam que o sistema de visão veio por acaso. O mesmo se aplica à audição, paladar, o modo como os rins funcionam, o modo como o fígado funciona, etc, etc. O Criador disse no Alcorão: foram eles criados sem um Criador? Ou foram eles seus próprios criadores? Immanuel Kant, um dos mais importantes pensadores dos tempos modernos, que é lembrado como o último grande filósofo do iluminismo, ficou impressionado com todas as variações, números e sincronismos neste mundo que fazem a existência de um onipotente, supremo, se tornar um fato. O mundo atual nos apresenta de modo incomensurável um estágio de variedade, ordem, exatidão e beleza. Quer o sigamos no infinito do espaço ou em sua divisão ilimitada, que mesmo com pouco conhecimento que a nossa pobre compreensão tem sido capaz de reunir, toda a linguagem, no que diz respeito a tantas maravilhas inconcebíveis, perde seu vigor. Todos os números, o seu poder de medição e todos os nossos pensamentos e suas determinações necessárias, de modo que o nosso julgamento do todo está perdido sem fala, mas todo em eloquente espanto. E em outra mensagem que encoraja as pessoas a refletir sobre os sinais do Criador no universo e neles próprios, o Criador diz: nós lhes mostraremos os nossos sinais no universo, e neles mesmos, até que lhes seja esclarecido que isto é a verdade. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Existe o acaso na criação? Pegue 10 esferas, enumere-as de 1 a 12. Então, coloque-as num saco. Sacuda o saco. Feche os olhos e tire a esfera de número 1. E então tire-as uma a uma, na sequência. Você sabe qual é a probabilidade de fazer isso acontecer? Você precisa tentar em torno de 479 milhões de vezes para tirá-las todas na sequência. Portanto, se tirar 12 esferas na sequência é tão difícil, quais são as probabilidades de todo o universo ter sido criado por acaso? Com todos os seus sistemas, com toda a precisão,
o sincronismo, as variações, as infinitas combinações. As pessoas acham que isso poderia ser por acaso? Fred Hoyle, um famoso matemático inglês, expressou a impossibilidade da formação de formas de vida superiores sem um Criador. A possibilidade de que formas de vida superiores tenham emergido por acaso é comparável aos ventos de um tornado varrendo um ferro velho e desse movimento montarem um Boeing 747 desses materiais. E sobre a teoria da evolução. Todas as tentativas dos evolucionistas do século XX para provar a origem da vida terminaram em fracasso. Jeffrey Bada, um professor de geoquímica e um dos principais defensores do evolucionismo, confessa este fato na publicação de fevereiro de 1998 da revista Terra, uma das principais revistas da literatura evolucionista. Hoje, ao deixarmos o século XX, ainda enfrentamos o maior problema que tivemos quando adentramos o século XX. Qual foi a origem da vida na Terra? Após longos estudos e muitos experimentos, o famoso biólogo francês Louis Pasteur recusou os fundamentos que alicerçam a teoria da evolução. Pode a matéria se organizar sozinha? Não. Não há hoje nenhuma circunstância conhecida sob a qual se poderia afirmar que seres microscópicos tenham surgido no mundo sem os pais aos quais se assemelham. O que vem a ser bondade original? Os muçulmanos acreditam que todo ser humano nasce limpo e puro, pronto para se submeter por natureza. O que significa que ninguém virá no dia do julgamento e dirá: ó Deus, não podes me punir, pois sois vós que me criastes ruim por natureza. Uma das maravilhas do Islã é que não acreditamos que as pessoas possam nascer com um pecado original ou maldição. Nós acreditamos que o Criador de tudo, Deus Todo-Poderoso, gravou no disco rígido, ou seja, na mente de cada ser humano, a habilidade de conhecê-lo, de se aproximar dele e de adorá-lo e servi-lo. Por isso, em vez de pecado original, nós muçulmanos acreditamos na bondade original. Os muçulmanos acreditam que as pessoas nascem livres de qualquer pecado, embora acreditamos que viemos de Adão e Adão é da terra. Também acreditamos que se alguém cometeu um pecado ou um crime, ele deve carregar o seu pecado por si só no dia do juízo. Não deve ser deixado para os seus filhos, netos ou bisnetos. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. O Islã é uma ação do coração? Os muçulmanos acreditam que a fé é uma ação do coração e que ninguém pode forçar os outros a mudar a sua fé. O Alcorão menciona isso no capítulo 2, que não haja coação na religião. Há uma razão pela qual esse verso foi revelado ao profeta Muhammad. É que antes do Islã, havia algumas pessoas ignorantes que odiavam ter bebês meninas. E alguns queriam que seus meninos vivessem. Então eles faziam promessas a Deus. Se eles tivessem meninos, eles os fariam judeus. Então houve uma geração de idólatras cujos filhos eram judeus. Alguns desses pais se tornaram muçulmanos e começaram a pôr pressão na juventude judia para convertê-los do judaísmo ao Islã. A juventude judia era defendida no Alcorão por este verso, que não haja coação na religião. Deixem-os em paz.
Por que forçar alguém a se tornar muçulmano? Ninguém pode forçar ninguém a se tornar muçulmano simplesmente porque o Islã é uma ação do coração. O que dizer sobre a igualdade? Os muçulmanos acreditam que não há supremacia baseada em cor, raça ou sexo. Deus diz no Alcorão: certamente o mais honrado de vós à vista de Deus será o mais justo de vós. O profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, disse que todas as pessoas às vistas de Deus são tão iguais quanto os dentes de um pente. Não há privilégio de um árabe sobre um não-árabe, nem de um branco sobre um negro, exceto pelo seu nível de piedade e justiça. Portanto, a piedade e a justiça, não o racismo. Isso significa que os muçulmanos acreditam que Deus Todo-Poderoso nunca escolheu os árabes para serem o povo escolhido, ou os judeus, ou qualquer povo por causa de sua raça. Quais são as 6 crenças principais dos muçulmanos? Os muçulmanos acreditam em 6 crenças principais: Deus Todo-Poderoso, Alá, os anjos de Alá, as escrituras de Deus, os mensageiros de Deus, o dia do julgamento, o destino divino. Qual a única divindade digna de adoração? Os muçulmanos acreditam que não há divindade digna de adoração exceto Alá. Isso não deveria ser ofensivo para ninguém. Simplesmente porque a palavra Alá é uma palavra árabe que significa o único e verdadeiro Deus. A palavra Deus não é uma tradução correta para a palavra Alá, pois você pode ter palavras derivadas da palavra Deus. Existe deusa, deuses falsos, deuses romanos, deuses gregos, verdadeiro Deus, padrinho, mas a palavra Alá significa o único e verdadeiro Deus. Árabes, cristãos e judeus também veneram Alá. A mensagem, a Bíblia Sagrada. Na primeira página da Bíblia Árabe Cristã, o olho humano lê a palavra Alá 6 vezes no primeiro parágrafo só do livro Gênesis, 17 vezes na página inteira e centenas de vezes por toda a Bíblia. Não há Deus, exceto Alá. Os muçulmanos acreditam na absoluta unicidade e maravilhosa natureza do nosso Criador. Isso significa que Ele não é como a sua criação, em seus atributos, em suas ações ou sua essência. Se o Criador fosse como a sua criação, Ele não seria digno de adoração. Mas, no Islã, acreditamos que Deus, Alá, é absolutamente único e está longe de qualquer semelhança com a sua criação. Por essa razão, não tentamos desenhá-lo ou tentamos descrevê-lo. Também acreditamos que Alá, o Altíssimo, é o Criador de tudo. Ele é tão misericordioso, Ele provê para tudo que existe, desde os pássaros nos céus, até os peixes nos riachos e até as crianças que brincam nas ruas. Ele é tão misericordioso que provê até para aqueles que negam a sua existência, como Karl Marx, por exemplo. Podem imaginar se ao final do mês Karl Marx recebesse uma conta para pagar o seu oxigênio dizendo: se não pagar esta conta, vamos desligá-lo. Mas não.
Alá o Altíssimo é tão misericordioso que mesmo aqueles que negam a sua existência recebem da sua magnífica e maravilhosa misericórdia. Os muçulmanos acreditam que Alá é único, não há nada igual a ele. Ele é o criador do homem, o criador dos animais, portanto não se parece com nenhum homem, animal ou planta. Ele está muito além do imaginável. De fato, Alá tem tantos nomes e atributos que o descrevem, como o misericordioso, o perdoador. Mas por que os muçulmanos usam cada vez mais a palavra Alá, mais do que qualquer palavra? É porque você pode ter um filho misericordioso e uma mulher perdoadora. Mas quando um muçulmano quer se comunicar com outra pessoa e ele quer que ela entenda que ele quer dizer Deus, então ele precisa dizer Alá, o Deus único. O todo misericordioso, o beneficente, o salvador, o sapientíssimo, o oniovinte, o onividente, o justo, o onisciente, o magnífico, o perdoador, o majestoso, o maior, o preservador, o poderoso, o generoso, o vigilante, o exorável, o sábio, o amável, o majestoso, o ressuscitador, o verdadeiro, o possuidor de toda a força, o imortal, o autoexistente, o todo-poderoso, o supremo, o paciente. Qual é o verdadeiro sentido da vida? E se perguntarmos a nós mesmos o que estamos fazendo aqui, no planeta Terra? Aqueles que não sabem a resposta, aqueles que não conhecem a razão das suas vidas, precisam de orientação. Alá disse no Alcorão: eu não criei os espíritos e a humanidade, exceto para eles me adorarem. Se pensarmos em todas as dádivas que nos foram dadas, os nossos olhos, como podemos agradecer ao Criador pela dádiva da visão? Os nossos ouvidos, como podemos lhe agradecer pela dádiva da audição? Alguma vez pensamos nos nossos rins e nas centenas de operações químicas simultâneas que ocorrem neles para purificar os nossos corpos de toxinas fatais? Alguma vez pensamos no nosso cérebro e a quantidade de informação que é adquirida e recuperada num piscar de olhos? Alguma vez pensamos nos nossos corações, que batem uma vida inteira sem parar? Adicione a isso a dádiva de ter filhos e riqueza e muitas outras recompensas. O Alcorão desafia o homem a enumerar as recompensas de Alá, as quais são infinitas e incontáveis. E ele te dará tudo o que pedires. E se contares os favores de Alá, não serás capaz de enumerá-los. Sem dúvida, o homem é muito injusto e muito ingrato. Alá é o merecedor de todas as coisas, todas as orações e toda a adoração. A razão da vida é de se submeter e permanecer em contínuo estado de adoração. Qual é o conceito de adoração no Islã? Em qualquer religião, adorar é rezar, jejuar. Esses são considerados rituais, uma pequena parte da adoração no Islã. No Islã, a adoração é fazer tudo o que é direito com boas intenções. Que significa que dormir pode ser considerado um ato de adoração no Islã, se for feito com boas intenções. Isto está claro como cristal no Alcorão, quando Alá descreve aqueles que rezam voluntariamente e à noite permanecem em adoração. Ele disse: eles costumavam dormir muito pouco à noite.
Mas, na realidade, rezamos quando estamos acordados. Eu poderia ter entendido dessa maneira. Eles costumavam ficar acordados grande parte da noite. Mas não, Alá não disse isso. Alá disse assim, eles costumavam dormir muito pouco à noite. Porque dessa maneira, o verso menciona os dois tipos de adoração. Rezar voluntariamente, que é compreendido de acordo com o significado, e dormir com a intenção de acordar cedo para rezar, para que o seu sono fosse considerado um ato de adoração. Outras palavras maravilhosas do profeta Muhammad foi o que ele disse aos seus companheiros. Um de vocês será recompensado como se gastasse em caridade quando está praticando relações sexuais com a sua mulher. E eles disseram, como pode alguém ser recompensado por satisfazer o seu desejo com a sua mulher? Ele disse, por que estão surpresos? Vocês não acham que se ele fizer ilegalmente, o que seria traição contra a sua esposa, ele pode ser punido por isso? Eles disseram, claro. E ele disse, então por que estão surpresos? Se ele o faz legalmente para dar prazer à sua mulher, ou dar prazer a si mesmo para satisfazer os seus desejos e ficar longe das relações ilegais, isso também pode ser recompensado por Alá. Isso significa que qualquer ato legal pode ser considerado uma adoração no Islã, se for feito com boas intenções. E sobre os anjos de Deus. Os muçulmanos acreditam na existência de anjos. Os anjos são criados a partir da luz. Eles não são responsáveis, pois não têm livre-arbítrio. Cada anjo é destinado a cumprir uma tarefa específica. Alguns deles gravam nossos feitos e outros protegem os seres humanos. O arcanjo Gabriel é o responsável por trazer a mensagem de Deus para os mensageiros. E a respeito das escrituras de Allah? Os muçulmanos acreditam em todos os livros de Alá, como as escrituras de Abraão, os Salmos de Davi, a Torá, que foi dada a Moisés, o Evangelho ou a Bíblia, que foi dada a Jesus Cristo, e o Alcorão, que foi enviado a Mohammed, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos eles. O Alcorão reitera essa crença e menciona a Torá como fonte de orientação e luz. Certamente, nós enviamos a Torá para Moisés, e nela estavam orientação e luz, pelas quais os profetas que se submeteram à vontade de Alá julgaram os judeus. A Bíblia também foi mencionada no Alcorão como fonte de orientação e luz. Enviamos Jesus, filho de Maria, confirmando a Torá que o precedeu, e nós lhe demos o Evangelho, no qual estavam orientação e luz e a confirmação da Torá. Os muçulmanos acreditam que o arcanjo Gabriel carregou os livros de Deus 100% corretos para os mensageiros de Deus. Moisés disse, ó meu povo, se vós realmente acreditam em Alá, então confiem nele somente, se vós realmente se submeteram a ele. Os muçulmanos acreditam nas escrituras originais, os puros livros divinos, que foram revelados aos mensageiros de Alá em seus textos originais. Mas quando o homem começa a traduzi-los, então uma contribuição humana é adicionada, que não é divina. Portanto, as traduções não podem ser consideradas divinas. O que quer dizer que se uma pessoa disser, deixe-me dar um Alcorão em inglês, corrija, diga a ela que não há nada que possa ser chamado de Alcorão em inglês. Diga uma tradução inglesa do Alcorão. O Alcorão é somente em árabe. E isso, é claro, também se aplica a todas as outras escrituras. A escritura original é aquela com o texto original sem tradução. Traduções não podem ser consideradas divinas.
O Alcorão é a última revelação de Deus e a principal fonte para a fé e a prática dos muçulmanos. Ele trata de todos os assuntos no que se refere aos seres humanos, incluindo conhecimento, doutrina, adoração e lei. Há dois temas básicos para o Alcorão. O primeiro tema é a relação entre Allah, o Criador deste mundo, e a sua criação. E o segundo tema é a relação entre as pessoas. O Alcorão fornece diretrizes para uma sociedade justa, conduta humana apropriada e princípios econômicos equitativos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Todo o louvor é devido a Allah, o Senhor dos mundos, o Clemente, o Misericordioso, Rei do dia do julgamento. Só a Ti nós adoramos e só a Ti pedimos ajuda. Guia-nos pela senda reta, no caminho daqueles que Tu favoreceste, não daqueles que contraíram a Tua ira, nem daqueles que se extraviaram. Amém. Por tantos anos, eu costumava perguntar a mim mesmo quando via pessoas brigando entre si. Olá, por que nos criastes de origens diferentes? Homens e mulheres, brancos e negros, e as pessoas estão brigando entre si. Não seria uma ideia melhor se nos tivesse criado a partir da mesma origem? Vindo do mesmo sexo? Falando uma língua? Mesma cor, em vez de pessoas brigando entre si? Então eu encontrei a resposta para a minha pergunta no Alcorão. Porque no Alcorão você encontra uma resposta para cada coisa que você tiver na sua mente sobre a criação. Eu a encontrei em um verso que passou a ser um verso bem profundo para o meu coração. Ó humanos, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes uns aos outros. Esse verso foi a resposta para a minha pergunta. Porque a diversidade é uma bênção. É uma bênção sermos diferentes. Imagine se as pessoas neste mundo tivessem a mesma origem, falando a mesma língua, comendo a mesma comida, todos iguais. Essa vida seria tão entediante. Nenhuma oportunidade de conhecer um ao outro ou descobrir um ao outro. E alguns negócios deixariam de existir, como o turismo, pois viajar para quê? Ver o quê? Seria um mundo entediante. É uma bênção que somos diferentes. A diversidade é uma bênção. As pessoas abusam quando atacam as casas e terras umas das outras. Qual é a relação entre ciência e Islã? Uma das coisas marcantes sobre o Islã é a incomparável relação entre a ciência e a religião. Diferente de outras filosofias, nós acreditamos que o que amarra e mantém a religião e a ciência juntas é mais forte do que a separa. É através do conhecimento da ciência que somos capazes de desvendar os mistérios do divino, chegar mais perto dele e armazenar nosso respeito por seu incrível poder a cada dia. Essas pessoas que têm sido abençoadas com o conhecimento recebem altas posições por sua habilidade de interpretar e nos explicar a realidade e a incrível natureza de Deus, o Todo-Poderoso Alá. O mais próximo conselheiro de Salahuddin, o líder muçulmano que derrotou os cruzados na Palestina, era um cientista judeu, Maimônides, um dos mais famosos cientistas da história judaica. Galileu foi julgado por concluir as descobertas feitas por Copérnico sobre a rotação da Terra. E ele foi condenado como resultado de uma interpretação equivocada da Bíblia, já que nenhuma escritura poderia ser razoavelmente colocada contra ele. Eu acredito que se Galileu vivesse em um país muçulmano naquele tempo, ele jamais teria sido perseguido ou preso.
Muitos estudiosos muçulmanos são considerados os maiores cientistas do seu tempo, e alguns braços da ciência são considerados inovações islâmicas ou atribuídas a estudiosos muçulmanos. Jabir ibn Hayyan, conhecido em latim como Geber, é reconhecido como o pai da química. Química no inglês antigo é alquimia, que veio da palavra árabe para química, alquímia. Al-Khawarizmi, conhecido no latim como algarismo, inventou a álgebra e era muito instruído em cálculo e no desenvolvimento da trigonometria e o uso de algoritmos. Ibn Sina, conhecido em latim como Avicina, por 500 anos com 2 livros, o Cânon da Medicina e o Livro da Cura, foi a autoridade na medicina. Al-Zarawi, conhecido em latim como Abu Cassis, é reconhecido como o pai da cirurgia moderna. Ele inventou 200 ferramentas de cirurgia e muitas delas ainda estão em uso até hoje. No Islã, buscar o conhecimento é uma coisa muito prezada. Se olhar cuidadosamente no Alcorão, você achará um grande número de súplicas, mas apenas uma súplica nos ordena a pedir e rogar ao Criador por um aumento em algo, e isto é conhecimento. No Alcorão, a palavra de Deus diz: ó meu Senhor, aumente o meu conhecimento. No Islã, quando alguém, seja homem ou mulher, sai à busca de conhecimento com o propósito de beneficiar a humanidade para tornar a vida das pessoas mais fácil, será grandemente recompensado pelo Criador. Após examinar as escrituras sagradas à luz da ciência moderna, o Dr. Maurice Bucaille, um famoso cientista francês, afirmou no seu livro intitulado A Bíblia, o Alcorão e a Ciência: eu não encontrei um simples erro no Alcorão. Eu tive que parar e me perguntar se um homem foi o autor do Alcorão, como ele poderia ter escrito fatos no 7º século depois de Cristo, que hoje demonstram coerência com a ciência científica moderna. Alá, Deus Todo-Poderoso, disse no Alcorão: Ele foi quem criou a noite e o dia, o sol e a lua. Cada qual dos corpos celestes gravita em sua respectiva órbita. O movimento orbital dos 2 corpos celestiais é confirmado pelos dados da ciência moderna. E é inconcebível que um homem que viveu no 7º século depois de Cristo, não importa o quanto ele soubesse nos seus dias, poderia ter imaginado isso. Alá Todo-Poderoso disse 14 séculos atrás sobre as montanhas: não fizemos da terra um grande leito e das montanhas estacas? O famoso geólogo Sir George Airy descobriu que o que vemos no topo da Terra, percebendo-as como montanhas, são apenas as pontas das montanhas, enquanto a maior parte das suas massas estão enterradas sob o solo, exatamente como uma estaca que é usada em uma tenda para fixá-la no chão. Ele disse: montanhas são meramente as pontas de grandes massas de rocha flutuando em um denso substrato, assim como icebergs flutuam na água. Alá disse sobre a sua habilidade como a de nos retornar à vida perfeitamente no dia da ressurreição. Sim, nós somos capazes de restaurar as pontas dos seus dedos. Há 1400 anos, algumas pessoas se perguntaram por que Deus escolheu mencionar as pontas dos dedos em vez de mencionar algo mais complicado, como o rim ou o olho. Hoje a ciência prova que esta parte do corpo é uma das partes mais complicadas, pois carrega uma impressão sem igual. Alá disse no Alcorão: a quem Deus quer iluminar, dilata-lhe o peito para o Islã. A quem quer desviar, por tal merecer, oprime-lhe o peito, como aquele que se eleva na atmosfera. Há 14 séculos, quem poderia saber que quando um homem ascende gradualmente ao céu,
o oxigênio diminui, levando à sensação de aperto no peito. Essas devem ser as palavras do Criador, Alá. E sobre os mensageiros de Alá. Os muçulmanos acreditam que todos os mensageiros de Alá foram seres humanos que foram escolhidos para educar as pessoas, admoestá-las e dar-lhes as novas. Como para aqueles que acreditam haver somente um Deus e há somente uma humanidade, pois não há diferença entre nós. Homens não são melhores do que mulheres, brancos não são melhores do que negros. Por que você pensa que Deus enviaria mensagens diferentes? Para nos confundir? É claro que não. Foi sempre só uma mensagem enviada por Deus para a humanidade. E essa foi sempre a mensagem: adorar a Deus somente e não associá-lo a nenhum parceiro. Isso é definitivamente o que Noé disse, o que Abraão disse, o que João Batista disse, o que Jesus, o que Moisés e o que Mohammed, que a paz esteja com todos eles, disseram. Não há outro merecedor de adoração, exceto o próprio Criador. E não eram religiões, foi sempre uma só religião. Não a religião só de Mohammed, não a religião só de Jesus, não a religião só de Moisés ou Abraão, mas a religião de Alá, que foi carregada uma vez por Jesus, e uma vez por Moisés, e uma vez por Mohammed. E isso significa que, em se tornando muçulmano, cada um se une a Mohammed em sua religião, Jesus em sua religião e Moisés em sua religião. Como muçulmanos, nós acreditamos que todos os mensageiros de Alá foram as mais nobres pessoas que caminharam na face da terra. Eles não cometeram grandes erros nem pecados. E isso porque eles foram escolhidos pelo divino Alá, o Todo-Poderoso. Eles divulgaram a sua mensagem de maneira perfeita. E talvez alguém pergunte como? É bom lembrar que quem os escolheu foi o Todo-Perfeito, o Onipotente, o Mestre de tudo, o Senhor de tudo, Deus Todo-Poderoso, e quando Ele escolhe algo, Ele escolhe com absoluta sabedoria e conhecimento. Por isso, escolheu estas pessoas para serem aquelas que divulgariam e seriam os primeiros a aceitar e a praticar sua mensagem, o seu desejo como foi enviado para a humanidade. Os muçulmanos acreditam que os mensageiros não são divindades, o que significa que nenhum deles é filho de Deus. O Islã respeita e dignifica Jesus Cristo. O Alcorão confirma que ele nasceu milagrosamente sem um pai e através do mesmo poder que trouxe à vida Eva e Adão a existirem sem um pai ou uma mãe. O exemplo de Jesus ante Deus é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó. Então lhe disse: seja, e foi. Os muçulmanos têm Maria, a mãe de Jesus, em alto aclame. O Alcorão testemunha dizendo: e lembre-se do que os anjos disseram a Maria. Ó Maria, em verdade Alá te exaltou e purificou e a escolheu sobre todas as mulheres do mundo. Jesus, o filho de Maria, é um dos mais importantes mensageiros na tradição islâmica. Ele representa um dos 5 grandes mensageiros reconhecidos pelo Alcorão. Ele sofreu grande perseguição e foi amaldiçoado por muitos, mas a sua mensagem perdurou e a luz da sua mensagem continua a brilhar até hoje. Alá enfatizou no Alcorão a importância em acreditar em todos os profetas e todas as escrituras como condição de fé. Dizei: cremos em Deus no que nos tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaac, a Jacó e às tribos, no que foi concedido a Moisés e a Jesus, no que foi dado aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção alguma entre eles e nos submetemos a Ele.
O profeta Muhammad não é o fundador do Islã, como algumas pessoas dizem. O profeta Muhammad é apenas o último profeta do Islã, um colega de Jesus e Moisés, um graduado da mesma escola na qual se graduaram, a Escola de Deus. As tradições do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, representam para os muçulmanos o que é comumente conhecido como Sunnah. As tradições do profeta representam a segunda fonte de legislação na tradição islâmica. É importante lembrar que o profeta Muhammad não veio do nada. Ele foi amado e adorado pelo seu povo e por ter se tornado um profeta. Na verdade, ele era chamado de Al-Amin, que significa o confiável. Depois dele ter revelado a sua mensagem, muitas dessas pessoas se voltaram contra ele, e a razão para isso é que a mensagem dele era uma mensagem sincera. Não se trata de comprar ou ganhar dos amigos, mas mudar corações e pensamentos, e redirecionar o foco da humanidade da adoração de falsos ídolos para a adoração do Criador, da opressão aos pobres para a justiça e igualdade na sociedade. A mensagem dele era poderosa, sacudiu os corações e as mentes dos seus amigos e vizinhos. A maioria dos que possuíam poder e riqueza se opuseram a ele. E essa foi uma luta que durou 23 anos, entre crentes e idólatras, verdade e falsidade, bem e o mal, e eles tentaram impedi-lo de todas as formas. Eles o torturaram e os seus seguidores, até mesmo mataram alguns deles, e negociaram com ele. Eles disseram: o que você quer? Você quer dinheiro? Nós lhe daremos riqueza. Você quer mulheres? Nós o casaremos com as mais belas mulheres. E podemos torná-lo rei se você quiser ser rei. Mas ele se recusou e disse: se vocês puserem o sol na minha mão direita e a lua na minha mão esquerda para que eu pare, eu não farei até que a mensagem seja entregue ou eu morra fazendo isso. Ele é o mais belo exemplo para todas as pessoas, porque ele não era apenas um profeta. Ele era também um pai, um marido, um professor, um político, um negociador e um guerreiro. Ele era um reformador. Convencer judeus, muçulmanos, pagãos, 14 séculos atrás, a se reunirem e assinarem um pacto, dizendo que se a nossa cidade estiver sob ataque de fora, todos lado a lado irão defender a nossa cidade. Foi uma revolução naquela época, pois naquela época a lealdade era apenas para a tribo. Mas ele foi capaz de convencê-los a transcender as diferenças tribais e começar a pensar na primeira vez como uma sociedade civilizada. Uma das coisas mais importantes que tomamos dos ensinamentos do profeta e a sua mensagem é a esperança. Essa esperança ainda brilha no coração de milhões de muçulmanos por todo o mundo. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse uma coisa que sempre mexeu comigo e sempre me fez buscar o desejo de ter esperança na minha carreira. Ele disse que se o dia do julgamento estiver para começar e você tiver uma árvore, uma pequena árvore na sua mão, plante essa árvore. Antes do profeta Muhammad, a sociedade degradava as mulheres. Elas eram bens pessoais dos homens e até mesmo consideradas objetos de herança. O profeta condenou esse abuso sobre as mulheres. Ele deu a elas o direito de herdar, divorciar, de se educarem e de manterem suas identidades e vida pública. Ele disse: nenhum de vocês realmente creia até que deseje a seu irmão o que deseja para si mesmo. Belas palavras, mas isso não é fácil. Significa que se eu estou me candidatando a um trabalho e um irmão também está se candidatando e ele consegue, eu deveria me sentir feliz por ele, como se fosse eu que tivesse conseguido.
Ele disse, se você vê algo errado, então mude isso com a sua mão. Se não for possível, fale contra isso. Se não puder falar contra isso, então despreze isso em seu coração. Pois, em verdade, essa é a coisa mais baixa na fé. Uma das mais belas declarações do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que realmente me tocou antes de me tornar muçulmano, e até mesmo depois de ser muçulmano por algum tempo, é a declaração do profeta que diz: em verdade, Deus Todo-Poderoso não olha para suas aparências e tamanhos, mas olha para os seus corações e suas ações. Esta simples declaração tem um enorme impacto no modo de vida de todos os muçulmanos, pois nossa vida como muçulmanos se baseia em duas qualidades importantes: corações sinceros e ações justas. E quanto ao dia da ressurreição? Os muçulmanos acreditam que os seres humanos têm livre-arbítrio. Alá, o Todo-Poderoso, nos mostrou o caminho certo e o caminho errado, e nos deixou escolher livremente, sem nenhuma influência nas nossas escolhas, e que um dia na Terra a vida cessará. E no dia da ressurreição, que é o começo da vida eterna, no pós-vida, todas as pessoas serão ressuscitadas, os bons e os maus, os humildes e os arrogantes, os oprimidos e os opressores. Os benfeitores entre os crentes serão colocados no paraíso, enquanto os malfeitores serão encaminhados para o inferno. Cada um será responsabilizado por aquilo que fez na terra. Ninguém escapará do julgamento. E o Alcorão ilustra o medo e o pânico das pessoas que ficarão preocupadas com os seus feitos, como segue. Nesse dia, o homem fugirá do seu irmão, da sua mãe e do seu pai, da sua esposa e dos seus filhos. Nesse dia, a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. Deus Todo-Poderoso tem dado aos seres humanos duas importantes escolhas ou caminhos. Eu quero que você visualize isso comigo. O primeiro caminho é um caminho de beleza, é decorado, é lindo, é confortável, mas na realidade é um caminho para a destruição. É o caminho que obedece à sua alma, desprezando a disciplina e ficando longe do chamado do seu Criador. O segundo caminho, embora seja inclinado, é inicialmente íngreme, e as decorações no caminho não são muitas. É verdadeiramente o caminho de boa-aventurança. É o caminho do sacrifício, que vai contra nossos desejos carnais, não ouvindo a nossa parte baixa, submetendo-nos ao chamado do Criador. O Alcorão atesta isso dizendo: em verdade, nós mostramos aos homens os dois caminhos. Ele pode ser grato ou rejeitar. No dia do julgamento, seremos julgados de acordo com as nossas escolhas. Qual caminho seguimos? E sobre o destino divino. Os muçulmanos acreditam que nada acontece sem o conhecimento de Alá, e que por seu conhecimento, ele prescreve tudo o que acontece. Ele sabe o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá no futuro. É definitivamente uma crença muito importante, porque um muçulmano que pratica a crença no destino divino nunca fica deprimido. Ele pode ficar bravo ou triste, mas nunca deprimido, porque muitas vezes o que parece bom não é realmente bom, e o que parece ser ruim não é realmente ruim. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Algumas vezes algo de bom acontece e ficamos tão animados e tão felizes, e depois de algum tempo descobrimos que essa coisa era uma das piores coisas que poderia ter acontecido em nossa vida. E algumas vezes algo ruim acontece e ficamos tão frustrados e tão bravos. E depois de algum tempo, nós descobrimos que essa é uma das melhores coisas que já aconteceu em nossas vidas.
Portanto, se nós não sabemos realmente o que é realmente bom e o que é realmente ruim, por que ainda exageramos em nossos sentimentos de alegria e tristeza? Acreditar no destino divino significa que você troca esses dois sentimentos de felicidade e tristeza com o sentimento de aceitação. Qualquer coisa que acontece, eu aceito. Se uma coisa boa aconteceu, eu aceito. Se uma coisa ruim aconteceu, eu aceito. É possível que repudieis algo que seja um bem para vós, e quiçá gosteis de algo que vos seja prejudicial. Todavia, Deus sabe todo o bem que fizerdes. E sobre os 5 pilares do Islã. Os 5 pilares do Islã representam os fundamentos da vida de cada muçulmano. Você pode imaginar um prédio sem seus pilares? Agora tente imaginar a vida de um muçulmano sem estes pilares importantes. Esses pilares se unem para fazer um compreensivo, completo e holístico ser humano, que tem fortes arestas espirituais e, ao mesmo tempo, é ativo e responsável na esfera da vida diária. Sem esses pilares, a crença dos muçulmanos é fraca. Não basta dizer, eu acredito em Deus, Alá, sem seguir um tipo de ação importante. Esses 5 pilares representam estas ações, estas manifestações da minha fé em meu Criador. Shahada, ou testemunho da fé. Salah, ou estabelecer a reza. Zaká, pagar os 2,5%. Jejum, ou jejuar durante o mês do Ramadã. Hajj, ou peregrinação para Meca. Shahada. Tudo na vida tem uma chave, e a chave para entrar para o Islã é a declaração de fé. Talvez você pense que para entrar para o Islã você tenha que fazer algo muito difícil ou realizar algum tipo de ato estranho ou insano. Mas a única coisa que se tem de fazer para tomar essa chave e abrir a porta do Islã é fazer uma declaração bem simples. Ouça atentamente enquanto a digo. Eu testemunho que não há nada na existência que valha a adoração além de Alá. Testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Alá. Se alguém disser isso com sinceridade, se tornará um muçulmano. E isso significa que essa declaração, dizendo que eu não mais vivo uma vida de acordo com o que eu quero, mas eu declaro, assim como quando nos casamos, eu declaro minha fidelidade e a minha absoluta honra e respeito com a minha esposa, quando me torno muçulmano, eu declaro a minha lealdade e a minha obediência ao Criador. Eu reconheço que não mais me submeterei a mim, não mais me submeterei ao mal à minha volta, e o farei seguindo o método que me foi ensinado pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Algumas pessoas devem pensar, se os muçulmanos realmente acreditam em todos os mensageiros de Deus, por que eles só mencionam Muhammad na sua declaração de fé? Bem, como os muçulmanos acreditam na unicidade de Deus e na unicidade da humanidade, pois não há privilégio do homem sobre a mulher ou para brancos sobre negros, eles também acreditam na unicidade do conceito de profecia. Os muçulmanos não pegam ou escolhem. Eles acreditam em todos os profetas e o reconhecimento sobre o último profeta é um reconhecimento para todos os outros que o precederam. Portanto, a declaração de fé durante o tempo de Abraão era assim: não há Deus além de Alá, Abraão é um mensageiro de Alá. Durante Moisés, Moisés é o mensageiro de Alá. Durante Jesus Cristo, eu testemunho que não há Deus além de Alá e Jesus Cristo é o seu mensageiro. E agora Muhammad é o mensageiro de Alá. O reconhecimento do último profeta é um reconhecimento para todos aqueles que o precederam. Quem quer que diga este testemunho com sinceridade deve ser considerado muçulmano. E quem morrer nesta crença entrará no paraíso se os seus pecados forem perdoados. Tornar-se muçulmano não dá a ninguém um visto para o paraíso. A fé do Islã carrega consigo importantes responsabilidades. Esta fé é representada por 3 importantes componentes. Primeiro, um sincero crer no coração.
Número 2, a divulgação dessa fé. E número 3, seguir esse coração e essa divulgação com ações sinceras e virtuosas. Estes componentes importantes do Iman, ou fé, é o que fazem com que o muçulmano fique equilibrado e compreensivo no seu ponto de vista ao redor dele. Lhe dá um fundamento espiritual, enquanto que, ao mesmo tempo, o encoraja a ser uma força positiva nesta comunidade. Quando as pessoas refletem sobre o sentido interno do testemunho, elas devem encontrar libertação. Isso quebrará as suas correntes. Acreditar que não há Deus exceto Alá significa que eu não adorarei mais ninguém além de Alá. Eu não temerei ninguém além de Alá. E não terei esperança por mais ninguém além de Alá. Eu não pedirei a mais ninguém além de Alá. Eu não reclamarei para ninguém além de Alá. E não amarei ninguém além de Alá e o que Alá ama. Eu não gostarei de mais nada além do que Alá não gosta. Ele será o centro da minha fé. Isso significa que eu não serei mais o escravo de qualquer humano, material ou desejo. Salah. As pessoas estão presas ao fluxo da vida diária. Elas se afastam de assuntos aos quais elas, na verdade, deveriam voltar as suas atenções. Elas esquecem a verdadeira razão da vida. As orações diárias abrem canais de comunicação com Alá e erradicam a sua falta de observação. A reza assegura que o crente constantemente se torne ao seu Senhor e estabelece uma poderosa ligação espiritual com Deus. Está revelado no Alcorão que a reza lembra as pessoas sobre Alá e as mantém longe de todas as formas de maldade. Recita o que te foi revelado do livro e observa a oração, porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito. Mas, na verdade, a recordação de Deus é o mais importante. Sabei que Deus está ciente de tudo quanto fazeis. Quando alguém aceita o Islã, eles frequentemente dizem: adivinhe, a corrida não acabou, a corrida apenas começou. Quando alguém aceita o Islã, não quer dizer que ele tira férias e corre para a Disneylândia. Não, há certas obrigações que ele precisa cumprir e dessas obrigações está o importante ato da reza. Todos no mundo sabem que os muçulmanos rezam, e muitas pessoas pensam que os muçulmanos rezam voltados para o leste. Mas, se você vir muçulmanos na China, eles rezam para o oeste. Todos nós nos voltamos para Meca, para observar estas 5 importantes orações diárias. O Alcorão ilustra a importância dessas orações, mostrando que Deus Todo-Poderoso deu aos anjos 2 asas e 3 asas e 4 asas. E para a humanidade que quer demonstrar a obediência a Alá, assim como estes anjos, Deus deu 2 genuflexões, 3 genuflexões e 4 genuflexões, somando 5 orações em um dia. Como nos anjos, nossas asas espirituais são a reza, Salah. Os muçulmanos se voltam para Meca quando rezam, onde existe uma edificação cúbica preta chamada Kaaba. A Kaaba é a primeira casa de adoração construída na terra. Foi construída por Adão e depois reconstruída por Abraão e seu filho Ismael. A Kaaba não é um ídolo que os muçulmanos adoram. Os muçulmanos acreditam que a Kaaba não traz nenhum benefício e não causa mal a ninguém. A Kaaba é o centro que une os muçulmanos em torno dela, em círculos na adoração. E esses círculos continuam ficando maiores e maiores por toda a terra. Então, quando eu rezo individualmente, eu continuo dizendo: nós adoramos, nós pedimos ajuda. Eu não digo eu adoro ou eu peço ajuda, mesmo que eu esteja rezando individualmente. Isso é assim porque eu não estou sozinho. Eu estou em um círculo, outros irmãos e irmãs estão rezando nesse círculo, talvez na China ou na Dinamarca, talvez em um barco ou em uma montanha. E a Kaaba me dá um senso de universalidade dessa religião, ao reunir os muçulmanos ao seu redor em adoração em círculos. Muitas pessoas perguntam, e me perguntaram isso antes: por que você põe os seus rostos no chão? O que estão fazendo? O que é esta prostração?
Sabe, esta prostração, que em árabe se chama sujud, não é uma coisa nova. Se você olhar, por exemplo, no Novo Testamento cristão, o livro de Mateus, capítulo 26, 10:39, você encontrará Jesus descrito como prostrado, pedindo ao seu Senhor por suas recompensas. No Velho Testamento, encontramos os grandes profetas como Abraão, Moisés e Davi, todos eles, que a paz esteja com todos, descritos se prostrando e aclamando ao seu Senhor. O que isso nos mostra é que o Islã não é uma mensagem nova. O Islã não é uma invenção de Muhammad, que a paz esteja com ele. O Islã é a mensagem de todos os profetas e a profecia de Muhammad é a culminação desta mensagem profética, que representa o zênite da mensagem profética para a humanidade. Agora, o que eu gostaria que você fizesse é tentar imaginar um meio que você usaria para demonstrar a sua submissão a Deus. O que você faria? Que ato você exibiria se você quisesse mostrar a sua submissão a Deus? Há algum ato maior do que o ato da prostração? Eu te desafio a se prostrar ao seu Criador. Malcolm X, um famoso convertido ao Islã, disse que a coisa mais difícil que ele teve que fazer quando se tornou muçulmano foi destruir a arrogância da sua alma e se prostrar ao seu Senhor. Ele disse que a razão que tornou isso difícil não foi por causa da sua arrogância, mas ele sabia que uma vez que ele se prostrasse ao seu Senhor e ele experimentou a doçura desta prostração e submissão, ele jamais se prostraria para mais nada novamente. E ele, Jesus, adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto e rezou. Bíblia Mateus 26, 39. Zaká. Para um muçulmano, é uma obrigação financeira pagar o zaká. Todos os muçulmanos devem gastar 2,5% das suas poupanças, que não foram usadas durante todo o ano com os pobres, os necessitados, os sem-abrigo e os órfãos. Na antiguidade, o zaká teve um enorme papel na libertação dos escravos. Os muçulmanos compravam escravos para libertá-los em seguida. De 5% a 10% de qualquer receita agrícola. 5% é aplicado naqueles que têm sistema de irrigação. 10% é aplicado naqueles que não têm sistema de irrigação, mas dependem da chuva porque não têm muitos custos saindo de seus bolsos. 20% é extraído dos recursos minerais, como o petróleo, o que significa que os governos, antes de irem comprar armas para os seus exércitos, de acordo com esse ritual, deveriam gastar pelo menos 20% de seus recursos com os pobres, os necessitados, os famintos e os desabrigados. Imaginem, isso não é caridade. Zaká é o direito do pobre sobre o rico. O muçulmano também gasta em caridade, mas o que é gasto é adicionado ao zaká. Uma das tradições do profeta, que a paz esteja com ele, é: gaste com a tua mão direita o que a tua mão esquerda não sabe, o que significa sem se mostrar. Faça-o com sinceridade. Jejum. Os muçulmanos jejuam no mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário lunar. No Ramadã, os muçulmanos não comem, não bebem, não têm relações sexuais desde o nascer do sol até o pôr do sol. Ao nascer do sol, cada um se controla para não se aproximar do ilícito, comer, beber ou qualquer atividade sexual com a sua mulher. Ao pôr do sol, ele pode praticar qualquer dessas coisas de novo. E isso acontece 30 vezes. Ao nascer do sol, cada um se controla. Ao pôr do sol, ele pode praticar qualquer dessas coisas de novo. No próximo dia, controlar, praticar. Controlar, praticar. Você vê o que estou fazendo? Parece um exercício. Depois de 30 dias, a pessoa está ao volante, conduzindo o seu corpo, não sendo conduzido por ele. Ele assume o controle do seu estômago e seus órgãos sexuais.
Jejuar é um ritual de adoração que realça sua paciência e perseverança através da disciplina. Alá disse no Alcorão sobre o jejum: Ó fiéis, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Deus. Hajj. Hajj, ou peregrinação, é uma obrigação a ser cumprida uma vez na vida, só para aqueles que são física e financeiramente aptos. Isso mostra a universalidade dessa religião. No ano passado, eu fiz a peregrinação com 2,5 milhões de muçulmanos. Estávamos nos movendo juntos de um lugar a outro, comendo juntos, adorando juntos, rezando juntos e usando a mesma roupa simples. Qualquer pessoa ao seu lado poderia ser um milionário, o dono de uma cadeia de restaurantes em seu país, ou uma pessoa bem pobre. Ninguém sabe, simplesmente porque somos todos iguais. O Hajj mudou a vida de muitas pessoas, como Malcolm X, que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e sofreu discriminação e racismo que o levou a ter uma percepção negativa das pessoas brancas. Depois de fazer o Hajj, ele mudou. Ele escreveu uma carta aos seus leais assistentes na sua nova mesquita, formada no Harlem, pedindo a eles para duplicarem e distribuírem pela imprensa. Ele escreveu: na peregrinação, durante os últimos 11 dias, aqui no mundo muçulmano, eu comi do mesmo prato e bebi do mesmo copo com companheiros muçulmanos, cuja pele é a mais branca dos brancos. Seus olhos eram o mais azul dos azuis. O seu cabelo era o mais loiro dos loiros. E suas ações, e suas palavras, e em seus feitos, eu senti a mesma sinceridade das pessoas negras da Nigéria, Sudão e Gana.